E aí uma coisa que me marcou muito, quando eu estava fazendo o curso de salvatagem, né, que a maioria do pessoal deve saber, né, que é um dos cursos obrigatórios, né, para você trabalhar nessa área, houve a queda de um helicóptero. E aí morreram, se não me engano, acho que 4 pessoas na época. E esse acidente aconteceu justamente no dia do meu curso. Ou seja, e aquilo ali, eu confesso que nesse dia especial, eu fiquei assim, caramba, e se fosse eu dentro daquele helicóptero? Um livramento. Como que meus pais iam receber, né, essa notícia? Sim. Nesse dia, eu pensei em desistir, né? Imagino. Mas, assim, tem uma questão pessoal, porque eu queria, né, poxa, meu primeiro emprego já, né? E aí, poxa, a minha mãe ali com expectativa, meu pai preocupado, mas no fundo ele, né, também torcer por mim, né? Nossos pais querem nosso bem sempre, né? Ainda que eles não concordem muito, né? Mas todo pai, toda mãe quer que a gente, né, cresça, assim, por meios próprios e tal. Sim. Então, assim, cada embarque acontecia algum novo evento, assim, um episódio. E eu venho disso, sabe? Sempre pensando, caramba, olha só. Livramento, né? Ali, triste para quem ocorreu, mas um despertamento também. Exatamente. Então, assim, isso mexeu muito comigo, né? Mas mesmo nesse contexto triste, né? E que me causou muitas incertezas, inseguranças, eu resolvi dar um passo à frente, né? Eu não cheguei aqui sozinha, né, galera? Muita gente me ajudou, assim, né? Não só em termos de a competência técnica, sim, né, a atividade em si, mas essa questão emocional, né? Essa questão espiritual também, né? Então, assim, eu tive a sorte de encontrar boas pessoas no meu caminho, né? As que eu não encontrei, eu aprendi muito com elas também. Eu sofri, mas eu aprendi muito. Então, hoje eu tenho essa reflexão. Mesmo em meio à dor, algumas frustrações e decepções, né? Porque aqui a gente não é 100% feliz, né? A gente tem nossos dramas também, né? Mas esses momentos ruins, eles vieram como um grande aprendizado para mim. E a maior prova disso, para mim, é eu estar aqui e já ter esse tempo, né? Então, talvez se eu não tivesse escutado as pessoas, né? Se não tivesse acontecido certas situações. E hoje você pode dizer, para quem está ali, assim, vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. Pensar, vai ter percalços. Vale a pena. Na vida, né? E aí, assim, uma outra coisa também, as pessoas me questionam muito. Samira, caramba, mas você fica muito tempo longe. Você tá abrindo mão, né, da tua juventude. Não tô mais jovem assim, né? Mas, enfim, quando eu comecei, eu era mais jovenzinho. Né? Às vezes a gente deixa de fazer certas coisas, seguir certos caminhos, né, alguns passos, com medo desse tempo, né? Ah, poxa, eu não vou não, caramba, eu vou ficar 14 dias fora, vou ficar um mês fora. Ah, eu não vou fazer isso não, eu não vou seguir nessa área. Mas eu me dei conta de que você fazer ou não, esse tempo cronológico, ele vai passar do mesmo jeito. Verdade. Né? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a embarcar, eu tive problemas em concluir a minha faculdade, né? Metade foi preguiça, tá, galera? Confesso. E a outra metade foi por conta, né, de ficar nesse trânsito aí, vai e volta, vai e volta. Então, o tempo que eu tinha de descanso, eu não queria ficar estudando, eu queria aproveitar minha folga, sim, né? E foi uma das minhas frustrações. E aí os anos se passaram, né? E foi aprendendo aos anos. Isso. E aí ano passado, né, eu estava refletindo sobre isso. A minha mãe também conversa muito comigo sobre essas questões também, né, de estudo e tal. Apesar, né, de eu já, né, tá trabalhando, já ter, né, uma certa estabilidade, a gente sempre, né, procura não ficar parado. Sim. E aí eu tava pensando assim, poxa, vou fazer faculdade, vou terminar minha faculdade. Eu escolhi um outro curso. E aí, ao mesmo tempo, assim, caramba, mas agora, gente, não vou mexer com isso não, pelo amor de Deus, né? E aí eu me dei conta que são 2 anos esse curso que eu tô fazendo. Se eu tivesse feito ou não, esses 2 anos eles vão se passar da mesma forma. Então, por que não fazer? Sim. Né? Para agregar o valor. Exatamente. Ao seu currículo. E aí essa questão da faculdade é só um exemplo, né? Mas tem tantos outros, sim, sabe? Por que seguir no offshore? Não vou, porque eu vou ter que abrir mão disso. Mas a gente abre mão de tantas outras coisas. Perfeitamente.
Entende? E quando abre mão e que você não tem esses valores, não repensa. Exatamente. E não alinha esses valores, aí vem um arrependimento, frustração. Inclusive essa palavra procrastinação é que para muita gente. Para. Eu faço depois. E você já teve um momento assim? Vários, inclusive de ir à academia a bordo. Porque todo dia eu falo que eu vou à academia, entendeu? Eu não vou nem entrar nessa briga, e aí, senão eu tenho que concordar. Amigo, olha, eu vou falar pra você, gente, que luta, tá? Pelo amor de Deus, a gente trabalha 12 horas, mas a gente não quer tirar uma hora. Você quer água? Ainda tem chazinho que é? Pra ir à academia. Como é que pode isso, gente? Me explica aí. Parabéns pra galera offshore, tá? Que treina pesadão, ó. Eu admiro vocês pra caramba, tá? Pois é, gente, esse é um momento que eu tenho, né? Já que estamos falando de offshore, eu tenho esse meu momento de... E aí você falou sobre emoção. Algum momento assim você parou e falou, caramba, eu tô dizendo momento, pelo menos a metade, aí, não tá uns 5, 6 anos, assim, caramba, não era isso, era isso. Eu percebi que o negócio tá bom. Né, que a gente já falou aqui, valeu a pena. Mas no meio ali o negócio de repente fica complicado. Ou nunca teve isso? Depois você engrenou e foi mesmo? Já, e talvez o que eu vá dizer agora pode ir ao encontro de algumas pessoas que estão, né, ouvindo a gente. Eu tive esses momentos quando mais forte foi quando eu perdi 2 familiares, né, e eu estava justamente em período de embarque. Né? Eu vou citar rapidamente, todo mundo viveu aí, né, o período triste e sofrido que foi a pandemia, né? Então, assim... Bem recente aí. Né, gente, foi a coisa mais horrorosa do mundo, né? Eu sinceramente acho que não haverá nada que teve uma abrangência tão triste, marcante, tão marcante como foi o período da pandemia. E aí, né, por conta desse episódio, a gente tinha que cumprir o período de quarentena, né, no hotel. Então, assim, eu ficava 5 dias, né, confinada, para cumprir mais um embarque que de 14 dias passou a ser 28. Então, imagina só, né, 5 dias confinada, mais 28 a bordo. Então, assim, foi muito complicado. E aí, no dia de eu ir pro hotel, né, meu primeiro dia de quarentena, foi o aniversário da minha mãe. Eu cheguei no hotel, pedi um bolo, né, de sobremesa após a refeição. E aí eu me lembro que eu peguei esse bolinho, liguei pra minha mãe, né, fingi que tinha uma velhinha e cantei parabéns pra ela, e ela rindo pra caramba, assim. Legal. E aí eu morri de chorar depois, né, essa parte eu não mostrei pra ela, né. E aí no terceiro dia, eu ia ficar 5, né, e aí no terceiro dia desse período, eu comecei a me sentir muito mal, né, liguei pra preposto e falei, caramba, eu posso sair pelo menos, né, um pouquinho do quarto, eu não tô me sentindo muito bem e tal. E aí começou a bater várias neuroses na cabeça, e aí por conta, né, da minha obrigação, né, que seria o embarque, eu não poderia sair realmente, né, pra evitar contaminação e tudo mais, que a gente já sabe. E aí eu comecei a sentir uma aflição muito grande, né, um sentimento horroroso. E aí eu não sabia se realmente estava acontecendo algo fora ou se era coisa da minha cabeça. Veio o falecimento do meu avô, né, que estava hospitalizado. Fui para casa, fiquei 4 dias em casa, né, daquele jeito. E aí recebi uma nova convocação de embarque, né, passado poucos dias. E aí eu perdi uma tia da minha idade, minha melhor amiga, né. E, assim, foram períodos que eu realmente pensei assim, será que vale a pena eu estar aqui? Será que se eu não tivesse aqui, isso teria acontecido? Será que eu poderia ter ajudado? Não. E aí começa a vir um sentimento de culpa, caramba, eu não tinha que estar aqui, talvez não teria acontecido isso, né? Então, assim, já tive alguns outros momentos, né, desse tipo de reflexão, se vale a pena ou não, né, estar aqui do outro lado, né, tão distante como a gente fica, né, mas é o que eu te falei, essas situações me moldaram e me ajudaram a lidar com outros tipos de questões que são importantes aqui também. Sim.
né? Então, assim, coisas que aconteceram comigo aqui dentro, né, das embarcações, e coisas que aconteceram comigo, né, no mundo externo, sim, me moldaram e me moldam até hoje a enfrentar isso daqui. Você valorizou, né? Exatamente. E aí eu entendo que certos, né, aborrecimentos que eu tive, portas que não se abriram atrás. Você começa a dar valor a coisas que têm que ser valorizadas, né? Tem gente que maximiza, né, às vezes, uma coisa que não traz benefício nenhum. Eu me lembro que no período da crise, foi entre 2016 e 2019, eu fui desligada, né, da empresa que eu trabalhava. É uma empresa, assim, poxa, super, né, renomada e super conhecida no mercado. E eu fiquei muito, mas muito mal nesse dia, né? Quem tava lá comigo viu que eu chorei. Eu falei, nossa, foi a pior sensação do mundo, né? Você ter que assinar a tua carta lá de desligamento, sabe? É um sentimento muito ruim, né? Imagino. E aí eu fiquei muito mal e eu falei, caramba, cara, e agora o que eu vou fazer? Poxa, aí meu mundo caiu, né? E aí o gerente, né, o meu gerente, chegou pra mim com a maior naturalidade do mundo e falou bem assim, Samira, não chora, vai ficar tudo bem. E eu ali no meu momento de raiva, de desespero, falei, você tá falando isso pra mim? Porque não foi você que foi demitido. Você tá aí, cara, né? E eu, o que eu vou fazer agora? Mas o que aconteceu logo depois? Eu fui para uma outra, né, companhia, tão boa quanto, né? Financeiramente, né, melhor, né, e tudo mais, onde eu pude exercer novamente a minha função, né? Então, aquela porta que fechou ali foi justamente o que me possibilitou a ir para um lugar melhor, né? Não desmerecendo o lugar onde eu estava, não é essa questão, né? Na verdade, a gente vê como porta, exato, às vezes é um degrau. Exato, né? Mas, obviamente, né, eu tô usando da minha sinceridade aqui. Sim. No primeiro momento, eu fiquei super angustiada. É humano, né? Não tem como. Se você soubesse que não era, teria passado por essa emoção. Exatamente, né? E aquele choro que eu tive, né, se converteu em alegria. Sim. E esse momento, né, me fez valorizar onde eu estava. É o tal do descansar em exatamente. Deus, né? É fácil falar. Exatamente. Agora, como é que se descansa em Deus? Né? Usa uns jargões, né, que são interessantes. Pô, espera em Deus, confia em Deus, confia em Deus, hein? E aí, assim, você descansar em Deus quando tá tudo bem, né? Teu salário tá caindo na conta, é tranquilo. Agora, você adorar o Senhor, né, no meio da dificuldade, é muito complicado. É muito complicado. E quando ele silencia, exatamente, né? Tem um hino que fala, né, que quando Deus está em silêncio, é porque ele está trabalhando, né? O hino fica bonito, né? Exatamente. Na prática é complicado. Exatamente. O negócio é desafiador. Né? Já que a gente está falando em Deus, tudo assim, qual a relação com a religião? Eu sou